Olá, investidor! Eu inicio agora o programa Radar. Meu nome é Wagner Caetano e hoje é dia 17 de 3 de 2020, meio-dia e 4, uma tarde de sol agradável aqui em São Paulo. O seu like é muito importante, também compartilhe o vídeo e vamos juntos para mais um pregão que parece, consolidar fundo. Vamos ver o que os gráficos nos dizem. Pessoal, nós temos um cenário misto no exterior. Algumas bolsas periféricas subindo fortemente, como Austrália, Portugal, Itália, por exemplo. E as principais, como Alemanha, Inglaterra e França, um movimento oscilando entre alta e baixa pontual. Bom, nós temos aqui o índice DAX, que é a bolsa da Alemanha, a bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na bolsa de valores. Ontem houve um sinal de fundo que é um doji que tem a sua mínima preservada, então esse sinal é válido ainda. Aí a seguir nós temos o índice FTSE, que é a bolsa de Londres. Sinal de ontem também preservado, Já nesse momento a bolsa de Londres negocia acima da banda de Bollinger inferior, correto? E nós temos aqui a bolsa chinesa, que foi a que menos caiu de todas. Que coincidência, né? Então a bolsa da China, ela tem um topo duplo, que é quando esse topo primeiro ele é rompido, mas não tem sustentação. O eixo está aqui na região de 2878. Teoricamente podemos ter um alvo aqui em 2685, mas se as bolsas em geral reagirem, eu acho difícil cumprir plenamente a figura. Poderia acionar esse martelo. Seria até o caminho mais provável. Perfeito? Falando, por exemplo, da bolsa do índice CAC na França, que a gente tem estudado também, enriquecendo um pouco mais o radar, nós temos um grande doji, praticamente um martelo também, um filhote de doji com martelo. Ele será acionado se houver um rompimento acima de 3962. É possível, de repente ainda hoje. Já trabalhou acima disso durante o pregão. É uma real possibilidade. Aí falemos então do petróleo, a seguir. Projeções de petróleo a $20, por alguns bancos. O WTI ainda mantém... Parecia uma contração, ontem teve uma queda de 13,65, hoje um pequeno repique. A força vendedora ela ainda impera no petróleo. Só se realmente tiver alguma melhora de sinais econômicos e algum tipo de acordo entre Arábia Saudita e Rússia, aí pode haver alguma reação, mas a tendência é claramente baixista. Professor, mas o petróleo barato, ele não ajuda aí numa recuperação econômica? Sim, mas depende da motivação, Quando é algo que percebe-se uma disputa e alguma coisa até meio irracional, um jogo, entre aspas, de vaidade, mas que de vaidade não tem nada, é um jogo simplesmente econômico, aí o mercado geralmente não aprecia muito, mas eu acho que não seria um fator que impediria uma recuperação ao petróleo em queda. Aí eu já não concordo. Ok? Aí temos criptomoedas. Tudo depende do cenário. Tudo depende do cenário. Se, por exemplo, identifica-se um pico de coronavírus, por exemplo, na Itália e Estados Unidos, e começa a ter redução de casos e avanços de fato nas vacinas, como uma que vai começar a ser testada nos Estados Unidos, muda tudo. O cenário muda, pessoal, rapidamente, mudou recentemente. Eu estava vendo aqui, por exemplo, esse ativo, MEAL3. Ela simplesmente, em um mês, saiu de R$9 e bateu quase R$3. Isso é normal? É absolutamente racional? Não sei, a gente vai saber em breve. Você pega ações, por exemplo, como PTBL3, há um mês atrás,
um mês e pouco atrás, no começo do ano, valia quase 7, agora está 3,20 também. Então, quer dizer, né? Então são casos e casos. E o que falar das criptomoedas? Nós temos uma situação interessante. Eu acho que haveria um setup de compra acima da máxima de ontem. 5388. Litecoin provavelmente vai ter um ponto que acionaria a compra também. Perfeito. Seria 36,30. Aí temos o Ethereum. O ponto no Ethereum seria 124,50. Professor, se você fosse entrar, você esperaria o rompimento ou já entraria agora? Eu já entraria agora. Ou pelo menos entraria a metade e a metade no rompimento. Ok? E aí temos o Monero. Uma situação parecida, o ponto seria 38.860. Aí, pessoal, nós temos o VIX, que é o índice do medo, né? Bateu um nível maior do que em 2008. E agora sim, por enquanto essa queda é aquela história da correção na parte alta do Marubozu. Mas se começar de repente a penetrar esse candle a metade, é claro, não abriu aqui em cima para dar a ideia da nuvem negra, tempestade à vista, mas assemelhar-se-á, ou seja, indicará algo semelhante, sim. Perfeito? Aí nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Ontem deu um bug no final, né? Ela caiu 23,9, por isso que está subindo bem hoje. Eu acho que ela tem tudo. Eu não sei se é para marcar um fundo, pessoal, do ano, mas um fundo de curto prazo, pelo menos, e buscar 34 dólares, acho possível. Perfeito? E hoje o mercado brasileiro é mais forte que o mercado no exterior, por exemplo. Ó. A gente vai ver o Dow Jones subindo 1,78, teoricamente desenhando aqui um arame de fundo. E se observar o candle individualmente, deve formar alguma coisa que seja um martelo, spinning top ou um doji, um candle possivelmente de fundo pela distância de média e sobrevenda. A gente pega o S&P e aqui no Brasil hoje está subindo mais, né? Formaria nesse momento um arame de fundo. A gente pega aqui, por exemplo, o índice Nasdaq, um arame de fundo e individualmente um martelo. No caso do S&P, um arame de fundo e provavelmente um martelo também, apesar da sombra inferior não ser tão longa. Ok? Então essa é a minha visão sobre esses índices internacionais. Maravilha. Aí temos Via Varejo. E ontem, pessoal, eu particularmente fui ao mercado, não para estocar nada, mas para comprar algumas coisas. Dizem que os mercados estavam com filas quilométricas, que as pessoas se agrediam verbalmente nos mercados, disputando produtos, que tem uma série de itens faltando em prateleira. Olha, eu não vi nada disso. Tinha um movimento normal no mercado, né? Pode ser um outro caso. O único produto que estava faltando é papel higiênico. Único. Até álcool em gel tinha. Eu fui no Carrefour, ali na zona sul de São Paulo. Tem um mercadinho perto de casa também, não está faltando nenhuma mercadoria. Quer dizer, o Corona Marketing vírus é um problema sério, mas ele foi super dimensionado. Em condições normais, se não tivesse um estardalhaço tão grande feito pela mídia, isso vende, né? Anúncio, vende clique. Em vez da bolsa estar, por exemplo, nesse momento a 75 mil pontos, ela poderia estar a 105 mil pontos. Então, para mim, uma correção, qualquer coisa abaixo de 105, 104 mil pontos ou de 100 mil pontos é algo irracional
impactado diretamente pela mídia. Tanto que nós somos a bolsa que mais caiu. Então aqui no Brasil fizeram realmente um carnaval. Então a ideia é vender clique, vender audiência e não exatamente informar a população. Então o único item era papel higiênico, todos os outros tinha nas prateleiras. Comprei normal, passei no caixa sem estresse, conversei com pessoas que foram também, né? Então a mídia realmente, a mídia e os políticos, né? Que fazem um jogo de vaidades, né? Uns imbecis, na verdade, né? Criando o jogo político dentro de uma crise que eles teriam que ter uma postura exemplar. Então é um caso complicado. Então, mas assim, mesmo assim, bolsa abaixo de 100 mil pontos para mim foi algo absolutamente irracional, né? Então assim seguimos e vamos ver como é que será daqui em diante. Eu acredito, portanto, no cenário de recuperação. Pelo menos até os 100 mil pontos. É a minha visão. Eu posso estar certo, eu posso estar errado. É a minha leitura. Via varejo, eu acho que como vários ativos abrem oportunidade, está extremamente descontada, caiu para menos da metade do valor. O ativo estava 16,64, negociado 7,60. Aí eu também discordo quando algumas pessoas falam é a mesma empresa que custava 17 por 7,50. Não é a mesma empresa. É uma empresa que vai viver falta de produtos, as pessoas vão economizar um pouco mais. Não é a mesma empresa. Mas uma empresa que negociava 17 está R$ 7,00, aí já pode ser interessante, né? Aí vamos dar uma olhada em DI. O mercado de juros talvez seja o mercado mais maluco de todos, né? Mas realmente esse sinal de topo ele tem surtido efeito, ficou um candle isolado aqui. E o 6.800 para mim é um divisor de águas. Abaixo dele testa a média, acima pode fazer um movimento lateral, talvez um repique por aqui. Legal. Deixa eu ver se tem algum recado aqui da minha equipe. A gente vai divulgar uma grande surpresa ao mercado, mas não vai ser agora, vai ser dentro em breve. Ok? Então vai ser em breve. Bacana. Eles me passaram mais ou menos o que vai ser de manhã e acho que o pessoal vai gostar. Pra gente tentar realmente caminhar, dar as mãos aí pra galera e ajudar nesse processo de reconstrução ou ajudar quem tá entrando agora, né, pela experiência que nós temos. Então, pessoal, o IFNC vamos ver também. IFNC. Olha, ele trabalha pendurado aqui na banda de Bollinger, né? Teoricamente, com potencial de formar fundo, ainda não tem um sinal concreto, mas tem uma ideia e uma possibilidade. Petro 4, tentando fazer a mesma coisa. Eu acho que aquela visão que a gente iniciou pelo BOVA 11 de gap de fuga, medida de exaustão, ainda é válida, porque o fundo e esse martelo, eles estão ainda preservados. Nós temos a Vale 3, o minério subiu na China essa madrugada. Eu acho que Vale deu uma compra muito forte nesse dia mesmo, no dia 12, porque isso daqui é eu não sei se chegou a ficar um bebê abandonado, a R$36. A mínima 36,01. É um bebê abandonado por 1 centavo, mas né? E ela tem subido, eu acho que ela deve, até porque a Vale tem uma relação muito intrínseca, muito íntima com a China, então deve ser um dos ativos que provavelmente apresentará uma melhor recuperação. Aí nós temos BBAS3, Banco do Brasil. Esse sinal foi preservado a todo momento do dia 12, né? E eu acredito que talvez nós tenhamos tido aqui um fundo topo e um fundo para formar possivelmente um pivô. Aí temos BBDC4.
aí na tela. Uma situação interessante também, porque esse candle foi preservado, eu tive um martelo invertido, então existe um bom corpo, uma barra pujante, então eu acho que é um sinal realmente forte de fundo. E vale a ideia assim, de um gap de fuga, medida e exaustão. Mais ou menos isso aqui. Eu particularmente acho que algumas pessoas que perderam capital devem fazer novos aportes, devem no sentido que eu acho que farão, não estou dizendo que é para fazer, quem sou eu para dizer isso, mas eu acho que principalmente vai vir fluxo novo para a Bolsa, de pessoas que não estavam no processo de alta e talvez até de estrangeiros a partir desse momento, é uma leitura minha, né? Então sinal de fundo forte também em Bradesco e não será diferente em YouTube 4. Eu acho que esses grandes bancos, as empresas com mais liquidez, devem ser alvos no primeiro momento dos estrangeiros. Ó. Já dentro da banda, o sinal do dia 12 preservado, então sinal de fundo forte. Acho que de repente 80 mil pontos é logo ali, se continuar nesse ritmo. Ok? E aí, pessoal, para a gente finalizar os trabalhos, falemos então do BOVA11. O BOVA11 nós temos, né, foi o primeiro ativo que eu vi aqui a leitura de gap de fuga, medida e exaustão, que foi o padrão de inflexão de 2016, não foi repique. Qual que é a minha leitura de repique? Até a média de 21. Aí a partir da média que a gente percebe se entra no território comprador ou se é só um voo de galinha e volta a cair fortemente. Aí temos o IBOV. O IBOV não tem esses gaps, mas hoje vai tentar colocar em xeque a barra de ontem. Ó, barra forte de queda, forte de alta, forte de queda. Se tiver uma barra forte de alta, aí o dia seguinte seria o desempate, digamos assim. Nós temos o mini índice que nos passa uma ideia de rompimento falso de 72,125, foi fora da banda, está dentro da banda. Se romper a máxima de ontem a 76,425, eu acho que poderemos aí ter correria. Ok? E aí, para a gente finalizar, falemos do dólar. O dólar, ele dá os sinais de topo. Porém, entretanto, todavia, ele não desenvolve. Algo impressionante. Mas, novamente, nós temos uma ideia aqui, possivelmente, de pinça. Né? Tweezer, né, em inglês. Putz, o Cartesian... Acho que deu algum problema aqui na... Ou simplesmente o meu Cartesian fechou. Deixa eu fazer aqui no... Colocar 24 horas. Talvez alguma instabilidade na minha internet aqui, vamos ver. Caramba, no último ativo. Não, acho que foi, talvez alguma coisa do sinal da própria Bovespa. A internet está estável. Mas como já está aqui na tela, então ficou uma ideia de pinça. E se trabalhar abaixo de R$5, de 5.034, né? Já está, no caso está 5.031. Além da ideia da pinça, ficaria com a ideia do rompimento falso desse topo aqui do Marubozu. Eu acho um cenário possível, né? Uma possível formação de topo. Agora, eu tenho um estudo aqui no Cartesian, voltou, que ele é interessante. Primeiro no índice, né? Se a gente observar o intraday, o índice parece ter claramente aqui um ombro, cabeça a ombro invertido. E rompeu a neckline, quem sabe vem nessa LTB, que é a reta que desenhou os topos desde o dia 6. E aí no caso do dólar, nós temos quase o inverso. Nós teríamos aqui o 3 montanhas ou o topo triplo, né? Com uma shooting star aqui formada no candle das 11 horas. Então tem sinal de fundo no índice e de topo no dólar.
E eu acho que o 5.034 será o divisor de águas. Abaixo dele, acho que o dólar será pressionado para baixo. Ok? Pessoal, então essa é a minha contribuição. Eu desejo aí um bom pregão a todos. Saúde e paz e voltamos a falar. O grupo do Telegram está alimentado, o cenário foi enviado também. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!